Assim, eu nunca falei de proibir as pessoas de circular, porque isso nem Samora conseguiu. Quando nós falamos de Mfecane, quando antes do Ngungunyane nascer, se Ngungunyane foi capturado em 1800 e alguma coisa, já era adulto, estava a governar. Então, é imaginar que idade é que o avô dele, Manukusi, quando foi corrido por o Chaka Zulu, e veio a Moçambique, que idade é que tinha. Portanto, este movimento na fronteira oeste e fronteira sul, assim como nós temos uma situação que se calhar as pessoas por causa da geografia não percebem. A única fronteira natural que nós temos é a fronteira de Moçambique e Tanzânia. A outra fronteira natural é a fronteira que uma parte é delimitada pelo Lago Nyassa com o Malau. Depois disso, as nossas fronteiras todas é esquadra. Só pegaram esquadro e régua e desenharam. Se você for a ver o limite que separa Tete a Zâmbia, você há de ver que aquilo é uma fronteira mesmo onde pegaram esquadro e riscaram. Se você for a ver a fronteira esta da África do Sul, no sul, dos 80 quilômetros do sul, do oceano até mais ou menos onde começa o rio Maputo, que é na Suazilândia, há de ver que aquilo é uma régua que usaram. Há uma partinha pequenina de cerca de mais ou menos 30 ou 40 quilômetros, onde o rio é natural, em Catuane, mas depois disso, de novo, a régua e o esquadro continuam. De Mbuzini até Pafur, onde a África do Sul faz limite com Zimbábue, há de ver que é esquadro que usaram ali, para dizer que estas fronteiras de princípio nem existiam e as populações sempre circulavam, por isso has de apanhar pessoas de vários apelidos, os Chaucas em Moçambique, Chaucas na África do Sul e Chaucas no Zimbábue, os Mukontos na África do Sul, Mukonto no Zimbábue, Mukonto em Moçambique, os Muxangas em KwaZulu-Natal, Muxanga em Maputo, Muxangas em Gaza, Muxangas em Manica, para dizer que não é fácil hoje trazer essa filosofia de que as pessoas não podem atravessar de um lado para o outro. Nem Samora Machel conseguiu fazer isso. Quando quis fazer guerra com Ian Smith, conseguiu fechar a fronteira com Zimbábue, conseguiu fechar a fronteira com Malawi, mas nunca conseguiu fechar a fronteira com a África do Sul. Por quê? Porque ele tinha noção daquilo que as pessoas são. O que nós estamos a dizer era a questão da comparação econômica. Comparação econômica, eu estava a dizer, entram aqui mais de 1.200 caminhões a trazerem matérias-primas da África do Sul que são exportados via portos do Maputo, para além daquilo que é carregado pela nossa linha férrea. Há pessoas que estavam a defender isso. É a isso que eu estou a dizer que isso não vai ajudar, porque quem vai ficar a perder é Moçambique. Porque nós temos trabalhadores dos caminhos de ferro, os lucros que os caminhos de ferro estão a ganhar, estão a dar comida a milhares de famílias moçambicanas. Os lucros que os funcionários do porto estão a ganhar, estão a dar comida a muitos milhares de moçambicanos. Contudo, é preciso que o governo tenha em mente que a vida de pessoas vale mais do que os lucros que algumas pessoas estão a ganhar. Portanto, aqui está o papel do próprio governo moçambicano. O governo moçambicano fazer-se sentir, eu sentir que tenho alguém que me protege, alguém que me defende. Mas está-me parecer que para Moçambique até vale a pena morrer em pessoas do que mexer a parte econômica. Porque quando eram moçambicanos já tentaram fechar a fronteira, foram recebidos com balas. Agora são os sul-africanos, já mataram os moçambicanos, até são aplaudidos pela própria polícia. E o governo sul-africano está a levar isto de ânimo leve. É exatamente a isso que nós estamos a criticar. O resto, eu até aqui ainda não senti nada, sinceramente, senão aquele discurso vazio da secretária do Estado, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que dizia que ainda não morreu ninguém, já morreram 8 pessoas. Ainda não apareceu mais a falar, calou de vez. Então, não sei, o que ela queria era que morressem pessoas, já morreram. Então, o que é que fez? Para mostrar que não gostou. Se calhar porque não morreu ninguém da família dela, nem da família da mãe. Então, não gostaríamos de chegar aí, mas é preciso que as pessoas estão a trabalhar e demonstrem claramente que juraram
defender a vida deste povo. É responsabilidade de todo o governo cuidar de todas as pessoas e bens dos residentes desse determinado país. Tenham entrado legalmente ou ilegalmente. Essas pessoas precisam ser protegidas pelo governo. Portanto, essa exigência nós nunca devemos deixar de exigir ao governo de Cyril Ramaphosa. E Cyril Ramaphosa tem um representante aqui, que é o embaixador. É essa pessoa que nós queremos que venha nos dizer, na língua local ou em inglês, o que é que o governo dela está a fazer. É assim como os outros países fazem. Com isso, é pelo fecho. Um santo. Não, eu disse que fechar seria prejudicial para Moçambique. Pois. Mas o Estado pode fazer um pouco mais, que é, neste caso, chamar o embaixador publicamente, obrigar ele a dizer o que o governo dele está a fazer. Por que está a tomar este tipo de atitude? Pois é. Vamos à prova dos 9. Mas são eleições mesmo? Sim, sempre que há eleições. Normalmente esta situação calha com eleições autárquicas. Quando estamos próximos das eleições autárquicas, há este tipo de situações na África do Sul. E, na sua maior parte, os promotores destes são os candidatos às listas do ANC. O que é que está a acontecer aqui? O que é que se pretende aqui? Mas qual é a justificativa? Que irmandade! Se calhar o Carvalho, se estivesse aqui, havia de nos ajudar. É melhor chamar a ele na quarta-feira, porque naquele dia ele foi à Procuradoria, foi à polícia para exigir o que exigiu, não conseguiu, depois foi fazer conferência de imprensa, em que apareceu apenas o homem da TV Sucesso e começou a faltar respeito à TV Sucesso, faltou respeito ao Procurador Provincial, faltou respeito ao comando da polícia, faltou respeito ao Presidente da República e faltou respeito à memória do Afonso Dhlakama e de André Matsangais. André Matsangais e Afonso Dhlakama abandonaram a Frente de Libertação de Moçambique, foram fundar a RENAM, nunca saíram para a MDM e depois saíram e voltaram. Entrar neste Sim, tema. Então pronto. Nós vamos discutir, porque está reservado para quarta-feira. Então, há sempre uma fuga, já viram, né? Não. Há sempre uma fuga não é fuga. para abordarmos Renamo. Não é fuga. Há sempre uma forma de escapar. Você que criou essa situação na semana passada. Qual? E ele voltou a aparecer ontem, na delegação, só que já não trazia as pessoas com que ele ia com eles lá para marchar. E eu quero chamar a atenção dos mobilizados da RENAM, que se juntaram ao Carvalho, levaram katanas para as delegações, vão ser presos pela polícia Tá da bem, República de Moçambique. Fica para quarta-feira, por agora vamos lá. Então, o que eu estava a dizer é que sim, senhora, é preciso que haja ações iguais a essas que eu estou a apelar para a polícia tomar contra o Carvalho, que devem ser tomadas para a filha de Jacob Zuma. A filha de Jacob Zuma agita, abusa, faz e desfaz, porque recrutou pessoas, foi vender na Rússia para lutar contra a Ucrânia, não foi feita nada. E agora está ali a liderar um movimento de assassinato de pessoas, o que põe em causa a imagem de todo o governo sul-africano e é crime contra a vida. Nós não podemos permitir isso. O governo sul-africano tem que carregar esta culpa. Se o presidente Ramaphosa já não tem condições de governar, que abandone o lugar onde entraram os outros. A semelhança do Zuma, aliás, do Mbeki que abandonou, entrou Zuma, e Zuma que abandonou, entrou o outro. Não podemos assistir chacinas aqui na região da África Austral, quando nós sabemos que o governo sul-africano tem todas as condições e meios de poder evitar o que está acontecendo. Não estamos a encorajar que os africanos devem ir à África do Sul ilegalmente, mas não podem ser mortas porque estão no território sul-africano. Pois. Fica o essencial, podemos colocar a segunda